Pois é, gente. Programa Tudo Azul USA. Nós estamos aqui no Tudo Azul Móvel, seguindo a nossa caminhada de entrevistas com brasileiros que trazem muito conhecimento para todos nós. Eu estou aqui com o empresário Wendel Brasil, esse potiguar que está por aqui. Vamos bater um papo sobre migração. Wendel, tudo bem com você, amigo? Rogério, para mim é um prazer, é uma honra muito especial fazer parte do teu programa, da tua audiência, poder trazer informações relevantes aqui para o teu público. Eu me chamo Wendel Brasil, sou estrategista de marketing digital, Rogério, e a minha missão é impulsionar empreendedores a poder se posicionarem no digital e vender muito mais. Essa é uma das minhas missões de vida e a minha realidade aqui na América me fez conhecer muito perto esse público e para mim é sempre um prazer poder gerar valor para essa audiência. Pois é, isso é muito interessante porque a gente vê um novo imigrante aqui nos Estados Unidos da América e o Wendel é um bom representante, um excelente representante desses novos imigrantes. Mas eu vou voltar aqui na história da imigração, do êxodo brasileiro para os Estados Unidos da América. Na realidade, tudo começou em 1940, em Minas Gerais, lá na nossa querida Governador Valadares. O que aconteceu? Estava em pleno desenvolvimento industrial, a criação da Vale do Rio Doce, crescimento da exploração mineral e expansão das linhas férreas pelo estado de Minas Gerais. Justamente uma obra de construção de ferrovias que engenheiros dos Estados Unidos se instalaram temporariamente na região, muito da admiração com o estilo de vida americano e dos sonhos de sucesso em terras mais ao norte, começou toda essa interação. Isso é interessante porque depois do fim das obras, Mr. Simpson e sua esposa, Geraldina Simpson, ficaram em Valadares, decidiram abrir uma escola de inglês que levou o primeiro programa de intercâmbio para a cidade. A década era 60, os primeiros valadarenses chegaram a Governador Valadares. Por volta dos anos 80, com a crise econômica, a inflação em alta, o número de brasileiros em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos aumentou, né? Porém, os vistos para trabalho começaram a ficar difíceis de conseguir, até mesmo os de turistas passaram a ser negados. E assim, os aspirantes a imigrante conheceram as possibilidades dos documentos falsificados e das travessias pelo México. Esse é um resumo da história da nossa imigração para os Estados Unidos da América. E o Wendel vem num novo momento, um novo imigrante que chega aos Estados Unidos da América. Wendel, quando você veio para os Estados Unidos? Eu estou aqui, Rogério, há 6 anos, né? Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. O sotaque é gaúcho, mas dá para perceber também. Eu faço essa brincadeira porque a gente tem um orgulho do lugar que a gente nasceu e faz parte, né? Não tem como você fugir daquilo. Estou aqui há 6 anos na Flórida. Por aqui passei vivi várias fases, né? Várias etapas da minha vida. Aqui nos Estados Unidos, para o imigrante, a gente vive uma realidade de aceleração, né? O tempo passa muito mais rápido. 6 anos parecem uma vida. Então, um pouquinho da minha história aqui, eu já fiz bastante coisa. Graças a Deus, algumas coisas que me ajudaram no pós-pandemia tem a ver com a minha missão principal hoje, que eu utilizo a ferramenta do marketing digital. E eu pude ver nessa caminhada, né? É bom falar com você, porque você tem todo um histórico aí eu diria que o velho imigrante, que não é no sentido ruim, mas é o imigrante que é o pioneiro, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco, desse imigrante tão conhecido, algumas regiões do Brasil, lá em Minas, como Governador Valadares e tudo mais, e do novo imigrante, né? Esse novo imigrante que é uma nova busca, né? O que é que esse novo imigrante veio buscar na América, né? Esse novo imigrante, Rogério, pode ser você que está assistindo esse programa aqui hoje. Pois é, por isso a gente quer contar essa história
do imigrante antigo, voltamos um pouco na história, a história é muito rica, mas a gente quer focar muito no novo imigrante. Aliás, a cidade de Governador Valadares é impressionante, porque Valadares se orgulha de ter essa tradição de mandar gente para os Estados Unidos da América. O Wendel, e tem uma coisa interessante na cidade. Sim. A cidade cresceu numa proporção tanto que é chamada de vala dólar, né? Porque tudo no comércio você não precisa do real. Com o dólar, todo o comércio aceita o dólar por lá. Há uma familiarização em relação à Que moeda. interessante, essa eu não sabia, Rogério. A moeda americana. Outro detalhe, que esse tipo de imigrante que saiu de lá para cá, ele veio realmente atrás do sonho americano, mas tinha a intenção de vir, ficar um tempo, trabalhar e voltar. Né? Então, ele passou a trabalhar muito por aqui e enviar todo o dinheiro que ele conseguia aqui. E isso tinha algo que era meio chocante, porque ele levava aqui uma vida ruim, né? Muito regrada, para sobrar dinheiro e investir lá. E aí, esses investimentos, a cidade cresceu, porque o maior crescimento de Governador Valadares vem através da construção civil. Então, isso não mudou tanto, mas nós já temos o imigrante daquela região que não pensa mais em voltar, né? Vive aqui, se adapta à sociedade americana e não pensa em voltar. Você veio com uma visão totalmente diferente, inclusive explorando toda a sua formação técnica, que de uma certa maneira, a partir das possibilidades que você encontra aqui nos Estados Unidos, essa formação técnica é importante, porque a gente enriquece sempre com informações, mas ela não é essencial, né? É verdade, não faz, muitas vezes não é o que faz a diferença, né? E voltando um pouquinho em tudo que você falou, né, Rogério, eu já sabia que havia toda essa história, todo esse contexto de Governador Valadares, né, que o pessoal gosta de brincar aqui na América, mas a história se repete, né, Rogério? Assim, o que eu entendo, olhando para os motivos que levaram esse pioneiro, né, que foi esse brasileiro inicial que veio para cá e explorou e tudo mais, mas a história se repete porque ainda hoje a gente estava até brincando um pouco lá com a história dos dois barquinhos, né, que é o dólar. Que é o dólar que vai embora dos Estados Unidos, porque o brasileiro está aqui, mas está pensando lá, e é o real que vem. Então eu consigo imaginar na minha cabeça, eu queria que você fizesse essa imagem na sua cabeça. Isso é uma realidade muito forte aqui na América, porque essa realidade fala do velho imigrante e do novo imigrante, que envolve a mentalidade de cada um deles. Um está aqui pensando em construir algo para o futuro lá, por isso que a cidade ficou tão conhecida e o dólar circula lá como se fosse a moeda principal, e o outro vem para cá justamente estabelecido, estruturado, pensando em se proteger. Justamente ao contrário, eu imagino esses dois barquinhos cruzando aqui esse rio aqui, esse lago aqui, esse laguinho que a gente está aqui atrás, e eles podendo se encontrar, né? Um levando um real e o outro trazendo o dólar. Então, é um contexto bem interessante que faz lembrar que as motivações mudam, mas a história se repete. Pois é, as motivações são diferentes realmente, principalmente esse brasileiro que vem atualmente, ele já não aceita fazer os trabalhos que a grande maioria de nós brasileiros, quando viemos para cá alguns anos atrás, aceitávamos fazer, não é isso? É verdade. Na realidade, essa mão de obra na área da construção civil, e sem desprezar nenhum tipo de profissão, né? Mas esse trabalho mais pesado fisicamente, que o brasileiro sempre aceitou em fazer, a gente já vê que esse novo perfil já vem numa situação totalmente diferente, querendo realizar o sonho americano, mas também ter uma boa condição de vida e usufruir desse ganho. Essa talvez seja uma grande
diferença. E outro detalhe, Aham. Wendel, isso faz com que as pessoas valorizem mais a família, os filhos, algo que quando você vinha no passado, você, em função de ter que trabalhar muito, ou deixava a família lá, Uhum. né, e não voltava, falava sempre em voltar e não voltava, e ou ficava aqui e a família acabava. Eu gosto de brincar, Rogério, que existe o imposto emocional. O que é o imposto emocional? Como você bem falou, muitos brasileiros vinham e às vezes nem trazia a família para que ele pudesse ter o máximo de dinheiro para mandar para eles. O objetivo era fazer o bem para eles, mas a família acaba, muitas vezes, muitas histórias eu ouvi, acabava se despedaçando. Sim. E esse brasileiro perdia muito a vida dele aqui com o trabalho pesado. Então, o imposto emocional desse brasileiro que veio no passado e muitos que hoje vêm e não conseguem ficar, é porque não há um preparo emocional, um planejamento, uma preparação e uma execução para poder entender o contexto americano, né, presente, né, atual, para que ele não venha a dar um tiro no escuro, né, e acabar voltando e perdendo tempo, saúde e dinheiro. Olha, e é interessante porque a gente vai conversando e vão surgindo questões interessantes, porque isso trouxe um conflito também com aquele brasileiro que vive aqui e que lá no passado ele teve que aceitar todo tipo de trabalho para poder crescer. Começar, né? Hoje, esse brasileiro que vem com um perfil diferente, com uma formação diferente, não aceita. E aí ele é taxado por aqueles que vivem aqui, vieram algum tempo atrás, como um preguiçoso. É Nutella, é Nutella. É o brasileiro É Nutella, 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 né? isso. Porque a gente brinca, né, Rogério, que tem o raiz, que é o cara que diz, tem que vir para a América, tem que gostar de trabalhar. Porque a realidade, né, o background dessa pessoa é o trabalho duro. Mas esse outro brasileiro, ele trabalhou muitas vezes mentalmente, ele colocou a estratégia, né? Ele tem um negócio já bem estruturado, então ele não está disposto a pagar esse imposto de colocar a mão na massa. E o maior desafio desse novo imigrante, que é o cara que já vem estruturado e está se protegendo do Brasil, está querendo dolarizar, que é um termo que ficou muito famoso hoje também, é como eu faço para ter o mesmo sucesso que eu tive no Brasil, para eu ter o mesmo sucesso na América. E uma dor só entrando um pouquinho nesse perfil do novo imigrante, Rogério, a dor que ele tem principal uma das dores, eu quero estancar a sangria de estar mandando o real que eu tenho lá de 5 para 1. E hoje, né, na data de hoje, é 5,5, né? Não sei se você Sim, acompanha foi as notícias. quase a 6, né? 5,5, estão falando aí em 6, né? Pode ser que aconteça, é possível. Então a dor desse novo imigrante, uma das dores é essa. Poxa, eu construí milhões no Brasil, ou eu tenho um bom negócio no Brasil que me permite viver bem. Eu quero estancar essa sangria de parar de mandar esse dinheiro para cá e construir a minha riqueza aqui. Pois é, e aí também tem por parte desse brasileiro uma luta em relação a documentos, Uhum. né? Poder viver aqui de De forma forma honesta, segura. legalizada é um perfil diferente e basicamente quais as maiores dificuldades que você vê nesse brasileiro que chega aqui e começa porque uma coisa é você tem as informações, você se prepara para vir, mas no dia a dia vivendo aqui, você vê também uma vida diferente, né? Nos Estados Unidos, nesse momento, que tem um custo mais alto do Mais que alto do que tinha antes. há pouco tempo atrás. Com certeza. Uma das dores é fazer o negócio que ele teve tanto sucesso no Brasil dar certo aqui na América. Eu diria que essa é uma das maiores. Muitos desses empresários dão um tiro no escuro porque eles vão na tentativa e erro, tentando achar informação, tentando entender o negócio que funciona na América. E a América, diferente do Brasil, Rogério, é um mercado de oceano vermelho. Tem muito sangue, é muito peixe se mordendo, tentando angariar uma parte do mercado com uma margem muito baixa. É um mercado de volume. Aqui se vende muito no volume, a uma margem baixa, e aí você consegue ter uma estrutura do seu negócio boa, uma vez que você vende bastante, mas a margem é espremida, como a gente fala.
Eu tenho uma das áreas muito comuns, uma realidade que eu vi muito na construção civil, empreendedores que trabalham com imóveis no Brasil, compram, vendem, negociam, e aqui, lá eles tiram 40% de lucro, e aqui você tiver uma margem de 12 a 15% em um imóvel, numa venda de uma casa, construir e para vender já é bem menor. Então, essas nuances fazem com que muitas dessas pessoas levem um certo tempo, dizem que em média 5 anos, para você assim se estabelecer na América, pagar o preço de aprender, né, a curva de aprendizado, em torno de 5 anos do novo imigrante, para poder vir a ter sucesso na América e não ficar dependendo só do que ele tem lá no Brasil. Pois é, eu estou conversando aqui com o Wendel Brasil, batendo um papo sobre esse novo imigrante. Wendel, o fator principal da vinda desse novo imigrante tem muito peso a questão da segurança? Rogério, um dos principais fatores, com certeza, é a segurança. Foi um dos fatores que me levou a vir para cá. Eu vou contar um pouco aqui já que você tocou nesse ponto. Eu sofri um assalto à mão armada em pleno 3 horas da tarde, né, lá onde eu vivia, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E aquilo chocou muito a minha esposa. A gente ficou muito sentido com aquela situação. E esse com certeza foi um dos principais fatores. E também eu acredito que o poder que o dólar tem, né, você vislumbrar que você pode fazer a receita em dólar e poder de repente pulverizar essa receita em dólar e real, isso também atrai muito a questão da dolarização. E eu diria que até por dados recentes aí de mercado, o fator político-econômico, com certeza, eu diria que é o que faz a fuga do brasileiro e dos milionários também, tanto do empreendedor, porque qual o sentido que eu vejo? Tem o brasileiro que não tem nada a perder, e esse aí nunca vai acabar, que é o brasileiro que, tipo assim, aqui no Brasil não tá dando certo, eu tô chegando no fundo do poço, eu não tenho mais opções, eu não sei o que fazer e eu vou arriscar. Esse perfil nunca vai acabar. E o novo perfil é o perfil do brasileiro que está muito bem estruturado, mas que está querendo se proteger do que construiu, vindo para cá, trazendo a família, trazendo o seu recurso financeiro e tentando se estabelecer também nos Estados Unidos. Olha, isso é muito interessante. O Wendel, a gente vê um êxodo dos brasileiros do norte para o sul. Você vê diferenças, por exemplo, esse brasileiro que já está aqui há algum tempo, que chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, que aprendeu o inglês de ouvido, mas cresceu, porque tem algo que normalmente nós no Brasil não conseguimos enxergar, é que há o americano aqui generoso. Em Massachusetts, por exemplo, é onde eu vivi a maior parte do meu tempo, é muito comum você ver o americano dando oportunidades para trabalhadores brasileiros, por É exemplo, na área verdade. da construção, na área de landscape, e depois esse americano ajudando esse brasileiro a crescer e a montar o seu negócio, né? Então ele passa, nesse momento, quando ele cresce, quando ele já domina a língua, quando o seu negócio começa realmente a crescer, e é impressionante como temos brasileiros bem-sucedidos lá em Massachusetts, em todas as áreas. Ele passa a ter um nível, em termos financeiros, Financeiros, bem próximo desse novo imigrante imigrante, brasileiro verdade. que chega aqui. Eu queria que você analisasse essas duas posições. Alguém que vem basicamente dentro da sua área, tentando se estabelecer aqui, com uma larga experiência no Brasil. E esse que adquiriu a experiência e conhece tudo como funciona aqui nos Estados Unidos. Como, na sua visão, você vê esses dois tipos de imigrantes? Interessante, Rogério, que esse imigrante que cresceu na América do zero, né, do básico, e conseguiu abrir a sua empresa, montar o seu negócio e hoje está bem estruturado, ele tem mais chance de manter o,
manter o seu sucesso aqui na América do que o novo imigrante que chegou, que não conhece o mercado. Por quê? Porque Estados Unidos não é para amador. Então, a, 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 os perfis, né, esse êxodo interno, né, quando você falou que o brasileiro veio do norte, que é lá de Massachusetts e outras regiões, para a Flórida, foi algo que aconteceu após a pandemia. E assim, esses dias nós estávamos conversando e eu falei, Rogério, todos os brasileiros que eu conheci do norte, que vieram do norte para a Flórida, nenhum deles voltou, nenhum deles deu errado. Porque um dos principais medos desse imigrante, que lutou tanto para abrir a sua empresa, depois de anos, geralmente foram pessoas que começaram no chão da obra, né? Começaram ali do básico, né? Do chão literalmente, e hoje são general contractors. É até uma coisa importante para falar para o nosso público. O general contractor, ele não é um engenheiro em si, ele é um responsável geral, ele é superior à responsabilidade dele, até do engenheiro do Brasil, porque ele é quem responde legalmente por qualquer erro dentro daquela obra, apesar de ter um engenheiro, um arquiteto e tudo mais. Então, esse imigrante, ele cresceu com hands-on, né, com a mão na massa, como a gente fala aqui na América. E ele construiu o seu negócio ali de frente, na frente de batalha. E esse público, após a pandemia, a gente sabe que é um desejo de diria que 99% das pessoas, dos brasileiros que moram no norte, de poder vir para a Flórida, porque o clima lá é muito agressivo. A realidade do norte, o clima impacta demais na qualidade de vida. E esse brasileiro, muitas vezes, faltava só um empurrãozinho para ele poder ter coragem de se mudar para cá. E aconteceu isso no pós-pandemia. Eu vi muitos brasileiros que falam bem inglês, que cresceram aqui na América, realmente do zero, e conseguiram se manter bem-sucedidos aqui, estão dando certo na Flórida, graças a Deus conseguem ter as suas famílias ali muito bem estruturadas, porém, esse cara é um professor para o novo imigrante, porque o novo imigrante teve sucesso lá na área dele, na cidade que ele se estruturou, no Brasil. O mercado aqui é outro, então o inimigo aqui também é outro. Então esse cara que tem o conhecimento empírico, Rogério, ele tem mais autoridade para ensinar alguém que acabou de chegar, mesmo que seja mais rico do que ele. Olha, eu acho muito interessante essa análise sua, porque valoriza realmente esse brasileiro que chegou aqui sem nenhuma formação Exato. técnica, né? E aprendeu na marra, executando e evoluindo. Quer dizer, o que mostra o que todos nós sabemos, que todos são inteligentes, e o que difere principalmente uma pessoa da outra é a vontade, é o querer, né? E isso realmente quem migra sabe que é essencial para dar a volta por cima, para aproveitar as oportunidades que tem aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, Rogério, só para não perder essa ponte. Esse brasileiro, Rogério, ele se tornou empreendedor na marra. Por quê? Porque a gente sabe que quando você chega aqui na América, você não pode trabalhar, a não ser que você tenha uma autorização de trabalho. E esse brasileiro veio muitas vezes na raça, veio ali com um visto de turismo ou no máximo um estudante, e ele se tornou empreendedor. Ele teve que abrir uma empresa porque ele precisava trabalhar e ganhar dinheiro e fazer o dinheiro dele aqui, para ele manter e construir a família dele aqui na América. Então esse cara não teve, por isso que eu considero ele um campeão, Rogério, porque ele não teve preparação, planejamento, ele só tinha um sonho muito forte, que era de dar certo na América, de poder ter uma vida melhor para sua família. Mas esse cara conseguiu suceder, como a gente fala aqui, né? Ele conseguiu ser bem sucedido, se tornou um empresário de forma empírica, e o desafio dele é crescer com a mentalidade empresarial, que muitas vezes o novo imigrante tem, mas não conhece o mercado. Então você vê que um tem muito a ajudar para o outro. Pois é, são dois brasileiros diferentes, mas de valor. De valor. Né? Que a intenção, inclusive, a gente fazendo essa análise, é mostrar que os dois têm muito valores. Potencial. Né? Eu gosto de trazer muito alguns números, o Wendel, porque a gente vive um momento político importante aqui nos Estados Unidos. Temos uma eleição no final do ano com dois presidentes com visões antagônicas. Total. E dois partidos com visões antagônicas. Bem parecido com o Brasil, né? Bem
bem parecido, bem parecido. Mas acho que aqui nós temos uma grande dificuldade em relação ao brasileiro que não tem documento. A Sim. grande maioria da nossa comunidade não tem documento. Ou está buscando, né? Está buscando e a grande maioria é acolhida em estados onde a visão em relação ao imigrante É mais aberta, né? mais aberta, há mais valor, se dá mais valor a esse imigrante. Então, alguns números que eu busquei com o Consulado Brasileiro de Boston, tive um encontro numa feira de empreendedores brasileiros na cidade de Marlborough. Aliás, isso é um belo exemplo, uma cidade que foi alavancada nos seus negócios graças à força de trabalho de nós brasileiros. Cidade de Framingham, que nos anos 60 era uma cidade antro de prostituição e droga. O centro da cidade de Framingham, em Massachusetts, não havia negócios americanos. Todos saíram de lá. Né? O brasileiro chegou, foi tomando conta da cidade, começou a alugar imóveis, mais na frente a construir imóveis na cidade e obteve o respeito do americano em função do seu trabalho. E aí a gente tem uma característica que é muito legal e que a gente não pode perder. A alegria do brasileiro estar de bem com a vida e fazer tudo sempre com um sorriso no rosto. Agora, há nesse momento muitos que agridem o imigrante, desvalorizam e colocam, em alguns casos, alguns discursos dizendo que o imigrante hoje faz com que o sangue do americano piore, né? Quer dizer, contamine o sangue americano. E aí eu vou trazer uns números que vêm do consulado de Boston, que diz o seguinte: saiba mais sobre a comunidade brasileira. Contribuiu com 3,3 bilhões de dólares para o PIB de Massachusetts em 2021. 3,8 bilhões em renda salarial dos brasileiros na região. Vou repetir, 3,8 bilhões de dólares em renda salarial dos brasileiros na região. Impressionante. E demanda gera dezenas de milhares de empregos em diversos setores da economia local, no estado de Massachusetts. Então, se você está aqui de forma ilegal, vive de forma ilegal, não é culpa sua, meu amigo, é porque o país ainda não te deu uma condição para isso, o que é bem injusto, né? Aqueles que produzem, que geram riqueza, que geram impostos, empregos, você não deve nada a ninguém. Bom, dito isso, Wendel, nós temos um outro conflito antes de seguirmos aqui na nossa pauta, que é a questão do documento. Né? Você vê... É o cartão verde, né, Rogério? É o cartão verde, tão sonhado por todas. E aí eu vou falar de riquezas, de pessoas ricas, pessoas milionárias brasileiros. E eu estou falando desse primeiro grupo, e que não têm a liberdade de ir e vir. Estão aqui há 25 anos ou mais, não podem ir ao Brasil, não podem circular fora dos Estados Unidos da América. Nesse caminho já perderam os pais, já perderam amigos, perderam vários familiares. O que chega hoje, até nisso ele tem uma situação mais interessante. Difícil o documento, mas o caminho seguido é o que eu gostaria da gente comentar, porque pode ajudar muita gente que sonha em vir para os Estados Unidos. Com certeza. Eu posso afirmar com 100% de acerto e da minha experiência que eu não conheço, Rogério, nenhum brasileiro que está aqui de forma irregular, que não queira estar de forma regular. Então, realmente, eu diria que não é um querer, são várias situações, cada caso é um caso, mas 100% dessas pessoas querem estar aqui de forma legal, querem sim pagar os seus impostos, querem regularizar e ter uma vida melhor, querem ter liberdade, né, Rogério? Porque dá para você imaginar que esse antigo imigrante mandou tudo que tinha para o Brasil, conseguiu prosperar aqui na América
e tem às vezes uma riqueza no Brasil maior do que tem aqui dentro e não pode sair, ou melhor, escolheu ficar também, né? Escolheu ficar porque conseguiu construir a sua vida aqui, imaginou que iria passar uma vida melhor lá no Brasil, na sua aposentadoria, e hoje perdeu pessoas e não conseguiu poder retornar. Então imagina a dor dessa pessoa, né? Diferente do novo imigrante que vem para cá com todo um planejamento, com todo um preparo, com tudo muito bem estruturado para que possa ir e vir, porque ele vem de um background, né, de uma estrutura, de um nível de conhecimento, que hoje realmente o conhecimento e a informação faz toda a diferença, um estudo que ele fez com muita antecedência e por isso ele não passa por esses desafios. Pois é, isso é interessante e a gente espera realmente que num tempo curto, se Deus quiser, possamos ter uma solução em relação a esta questão imigratória, que é muito difícil, porque é muito cômodo Muito sensível, para o né? país também manter essa quantidade de indocumentados aqui nos Estados Unidos. De uma certa maneira, são os indocumentados que bancam também a aposentadoria dos americanos, né? Os velhinhos lá do Cape Cod que vão curtir a sua aposentadoria, vem muito desse indocumentado que banca tudo isso, mas não tem direito ao sonhado green card. Tem vários lados da moeda. Então, é importante ter esses números sempre, porque se você encontrar alguém que desvalorize o que você faz, não tenha vergonha de estar aqui nos Estados Unidos da América. Às vezes querem imputar a gente algumas questões que não são justas e não são corretas. Bom, meu amigo, nós falamos dessa questão dos milionários, porque tantos empresários milionários estão cada vez mais fugindo do Brasil, mas de vez em quando a gente vê casos desses que vêm e que depois voltam para o Brasil para uma simples visita ou uma renovação de visto e tem problema nisso. Tive recentemente um amigo que teve esse problema, tudo bonitinho, vida toda controlada aqui, tinha o visto de trabalho, já tinha renovado esse visto pelo menos uma vez, voltou uma segunda vez com tudo certinho, e aí, amigo, durante a pandemia, ele ficou 2 anos e meio no Brasil e virou uma bagunça a vida dele, porque todos os projetos estavam aqui. Exato. Você tem ouvido isso por aí? Rogério, eu tenho um caso pessoal também que eu vi algo muito similar e mais uma vez, os Estados Unidos não é para amadores, né? Então, a questão imigratória aqui ela é muito severa, ela é muito, cada caso é um caso, a gente nunca entende o que é que um agente da imigração está vendo quando pega ali o seu caso, quando ele está analisando ali a tua ficha, né? Então, ser milionário, ser rico ou ter muito recurso não quer dizer que você tem passagem livre na América, né? Foi isso que aconteceu com um amigo pessoal que eu tive, que teve que depois, preferiu, né, optar pela Europa, né, e outros países que estão recebendo ali pessoas com esse potencial de forma assim, de braços abertos. E mais uma vez, Estados Unidos é planejamento, preparação para poder ter execução. Pois é, o Wendel Brasil é realmente um empresário que formado em administração de empresa, não é isso, meu Exato. querido? E especializando principalmente na questão de marketing digital. É realmente uma grande saída para aquelas pessoas que querem dar uma guinada na sua vida, já que a gente vive um momento de o poder do dólar por aqui e também o alcance da internet, né, o Wendel? Exato, Rogério. Hoje, né, quem está assistindo aqui esse episódio, aqui esse podcast, né, esse é o programa, está na internet. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente poder ter uma interação aqui, entrando agora nesse tema, né, do poder do dólar, do alcance do digital. Rogério, qual lugar o meu cliente, o teu cliente
E o cliente de qualquer pessoa hoje, com certeza você pode dizer, não, nesse lugar ele vai estar. O que é que você me diria? Que lugar é esse? No digital, com certeza. Especificamente, ó, na palma da sua mão. É isso. Rogério, o celular, ele não é mais um objeto. Eu gosto de falar que o celular é uma parte do seu corpo, porque aonde tem um ser humano, ali tem um celular junto com ele. Então o celular hoje, ele se tornou, literalmente, quem nunca saiu de casa, fala a verdade, e ficou com aquela sensação de que esqueceu de alguma coisa. Quando andou 2 minutos de carro, voltou, esqueci meu celular. Você deixou de fazer tudo que você tinha programado porque esqueceu o celular, voltou. O celular é um membro do seu corpo hoje. Aonde o seu cliente está, não é no zip code nem no CEP, é no celular. Então, eu acredito que usar desse poder e do alcance no digital é o que vai realmente fazer com que o empreendedor possa vender muito mais. Olha, essa questão do digital, inclusive, ele gera oportunidades para vários segmentos, principalmente os pequenos segmentos que não tinham chance. Por exemplo, uma pessoa que tem uma venda de roupas em casa, né? Uma mulher que vende roupas para Confecções. aumentar a sua renda familiar. E essa venda é bem limitada. Ela tem um bom produto, né? Mas depende só do boca Do boca a boca, né? A Exato. gente tem visto hoje nas redes a quantidade de gente com bons produtos e se descobrindo através de um bom merchandising no celular. Isso é realmente um sinal de oportunidade, né, Wendel? Rogério, eu diria que o empreendedor que não gera conteúdo e que não está no digital, ou seja, não está na palma da mão do cliente, ou melhor, aonde o cliente dele está, ele está fadado a ter o seu lucro realmente muito reduzido ou ser engolido pelo mercado. Porque, na verdade, quem não se adaptar à nova era, por exemplo, da TV, eu posso falar pessoalmente, eu não assisto mais TV há muitos anos. A minha TV hoje foi substituída por um app que é o YouTube. Então todo o conteúdo que você quer assistir hoje, ele é on demand, ou seja, eu assisto o que eu quero, a hora que eu quero. Quem lembra das novelas aí, de repente vai lembrar aí do Rock Santeiro, né? Uma novela muito interessante lá do passado, fez muito sucesso. Lima Duarte. As pessoas diziam, Rogério, lá onde eu nasci, assim, eu não posso perder minha novela. Deixa eu ir, que eu não posso perder a minha novela. Hoje, eu vou chegar em casa, né? Estou a uma hora aqui de casa, vou chegar lá e vou assistir o que eu quiser, a hora que eu quiser. E se eu não quiser assistir o debate hoje aqui da América, né? Entre o debate presidencial, eu posso assistir amanhã, a hora que eu quiser. Então, quem não se preparar para esse novo comportamento humano, Rogério, ele está fora do mercado. E isso é fato. E outra coisa, por exemplo, quando você não está posicionado, né, o seu negócio, você não está gerando um conteúdo para atrair aquela audiência, você não está lá fazendo o seu Reels, né, o seu corte. Hoje a gente estava brincando aqui, poxa, vamos fazer alguns cortes com esse podcast, com essa entrevista, porque eu preciso ter mais alcance para a minha audiência. Olha só, eu peguei um dado, Rogério, antes de vir para cá essa semana, que dizia o seguinte: a atenção do ser humano hoje é quase impossível alguém assistir um conteúdo de 2 horas seguidas, assistir uma aula de 2 horas, mas o ser humano passa 6 a 12 horas assistindo vários conteúdos no Reels e no TikTok, rolando o feed, rolando lá a sua timeline, né? Ou seja, você não tem paciência para poder assistir um conteúdo de 1 hora, uma aula que vai ser ensinar algo a você, de repente fazer um novo negócio, montar um negócio, mas você consegue passar 6, 12 horas rolando uma timeline sem saber nem o que você viu, nem lembra mais. Porque a atenção do ser humano hoje é a maior moeda. A maior moeda é a atenção digital. Isso é impressionante mesmo, né? Aliás, uma das estratégias mais usadas pelo TikTok é exatamente a rapidez
dos vídeos, né? E atingiu um segmento incrível, principalmente em relação aos jovens, né? Quer A dizer, geração nova, né? são, Porque a nossa vai passar e eles vão ficar. Então, esses apps, Rogério, como o Instagram, o YouTube, e especialmente o TikTok, eles mudaram o comportamento humano. Porque não é normal não era normal uma pessoa passar 6 horas, 5, 3 horas rolando uma tela do celular sem ter foco e sem aprender nada ou nem saber o que é que ele está assistindo. Então isso é uma mudança de comportamento. E quem não se adaptar, eu vou dar um bom exemplo para você, Rogério. Esse, esse podcast, essa entrevista de hoje, faz o teste. Ela vai ter alguns views quando você abrir ela lá no seu YouTube ou no Instagram. Agora, quando você fizer os cortes e usar os gatilhos da atenção digital da forma certa e jogar isso no Reels, no Shorts ou no TikTok, porque são 3 formatos de vídeo que são iguais, exatamente porque a atenção do homem hoje, do ser humano, está dessa forma, é o microconteúdo. A gente chama de microconteúdo. Depois você me fala quantos cortes lá, dos 10 cortes que você fez da entrevista, gerou em visualizações e quantos a entrevista em si gerou em visualizações. E você me conta. quer dizer, a tendência é realmente maior visualização nos cortes em função Da do. atenção do ser humano. Ele não consegue parar para assistir o conteúdo em si, mas se eu entregar algo para ele em um corte, que eu consiga chamar a atenção dele, fazer com que ele continue me assistindo e gerar, Rogério, uma interação da parte dele, que essa interação, os apps amam isso. Quando você pega o meu corte, né, o meu conteúdo, por exemplo, de imigração que nós falamos aqui hoje, e você encaminha para alguém, você comenta, você curte e você salva, né? Tudo isso faz com o app ama quando você faz isso, porque ele entendeu que ele conseguiu gerar uma ação em você e eu consegui por conta da forma que eu joguei aquele conteúdo no ar. Então isso faz toda a diferença. Pois é, Wendel, aproveitando essa deixa sua, como você vê hoje no mundo digital a questão do influencer, né? Ah, abriu realmente o leque, né? Você tem hoje grandes, por exemplo, na área de comunicação, grandes Players. jornalistas que migraram Uhum. para, para Perfeito. o digital. Qual a sua visão em relação a esse trabalho desenvolvido no digital e no que se refere também à regulamentação do digital? Quer dizer, você tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim e tem Uhum. muita coisa falsa, Sim, né? sim. Qual é a visão que você tem dessa mudança que foi rápida e que vai precisar, de uma certa maneira, de uma talvez uma regularização em relação aos excessos? Uhum. Você entende assim? Perfeito. Vou te fazer uma pergunta, Rogério, para a gente provar aqui essa tese, né? Você conhece ex-jogadores que hoje tem algum programa que está no podcast, que está no digital ou está na internet? Vários, Conhece vários. algum ator que de repente saiu das telinhas e foi para o Sim, digital? sim, Conhece de repente um cantor que hoje tem lá o seu programa lá no YouTube? sim. Jornalistas aos montes hoje. Jornalistas, né, É, pessoal da comunicação, ex-apresentadores, né? Então, que hoje não são mais ex-apresentadores, agora eles têm o próprio programa, né? Porque agora, quando você cria um canal, olha o poder que essa palavra tem, gente. Antigamente tinha um canal do SBT, o canal da Globo. Hoje você pode ter o seu canal. Você não tem ideia do poder que isso tem. Você tem um canal e você tem um alcance. Hoje tem podcasts, por exemplo, como o Inteligência Limitada, que conseguem ter quase 100 mil pessoas ao vivo assistindo aquela entrevista ao vivo, sendo que aquelas pessoas poderiam assistir amanhã ou em qualquer outro horário. Olha o alcance que esse canal tem. Olha o poder do digital, gente. Uma pessoa se tornou um canal e em apenas um programa ela tem 100 mil pessoas ao vivo assistindo. Olha o poder e o alcance que isso tem. Então, a internet, muita gente falando agora um pouco da regulamentação, a internet, ela jamais vai deixar de existir. Pelo contrário, eu acredito em um mundo totalmente conectado. Hoje,
a gente vai ter objetos aí como o tênis, por exemplo, com IP. Como tem na geladeira, né? Na América a gente já vê eletrodoméstico com IP, tudo vai ter um IP. Inclusive, tudo indica que o ser humano também vai ter um IP. Que é algo ali digital que vai fazer que ele estar conectado com uma grande rede. Mas isso aí é um outro tema que é mais sombrio aí, mais dark. E a gente não vai entrar nesse hemisfério hoje, não. Olha, eu vou insistir um pouco nessa questão de uma regulamentação, muito em função da questão como funcionam os algoritmos. Sim, Não isso é é? muito bom. E a gente tem, em função dos algoritmos, algo que as grandes, vamos chamar, os grandes aplicativos, né? Se pegarmos lá Facebook, YouTube, ah, as grandes redes, elas precisam e vivem dos seguidores, dos views, não é isso? E a gente sabe que principalmente as fake news repercutem numa velocidade Tremenda. absurda. Mas isso, principalmente em tempos de política, tem feito muito mal a várias nações. Exato, não é verdade. isso? Tem tido muitos aproveitadores que sabem hoje manobrar bem o digital, que conseguem, através do algoritmo, ter uma imensidão de seguidores, mas são pessoas que realmente pregam principalmente a fake news. Como você vê essa situação? Olha, explicando um pouquinho do algoritmo, né? O que é esse bendito algoritmo, né? O algoritmo, ele é a mente da plataforma, ou seja, ele entende, ele é um organismo vivo. Por quê, Rogério? Porque ele está sempre aprendendo, ele é vivo porque ele aprende. Quanto mais você interage, com ele, mais ele aprende sobre você. E tudo que o app, né, a plataforma quer, né, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Google, tudo que ele quer é que você permaneça mais tempo lá. Porque quanto mais pessoas usando a plataforma, mais anunciantes ele vai ter. Mais tráfego pago, né? Entrando um pouco aqui nessa questão do tráfego pago. Tem gente que acha que até é uma coisa tráfego, como assim? O que é isso? É droga? Não. Isso é eu pagar para aquela plataforma jogar o corte lá do meu programa para mais pessoas. Isso é eu fazer uma chamada lá nos seus stories e aparecer lá no seu... Quando você clicou no vídeo do YouTube, e eu entender que você é um brasileiro que mora na Flórida, e eu paguei para a plataforma, olha, entrega o meu conteúdo para homens de 30 a 45 anos que moram na Flórida, que falam português, e a plataforma sabe porque o seu celular tem a língua que você escolheu, e eu falo para você assim: ei, você que tem 45 anos e mora na Flórida e não está sabendo o que fazer com seu dinheiro, eu posso te ajudar. E aí você diz: pô, tenho 35 anos, moro na Flórida, falo português. Como é isso? O cara é isso, pessoal. É o algoritmo que entende o usuário, que somos nós, e entrega exatamente o que o usuário quer consumir para que ele passe mais tempo dentro da plataforma. Entrando no âmbito aí da influência e do fake news, os influenciadores, que foi a pergunta que você tinha feito agora há pouco, todos nós estamos influenciando e sendo influenciado. O algoritmo, Rogério, ele não vai me entregar um conteúdo sensual se ele entender que eu não estou buscando aquilo. Ele não vai me entregar um conteúdo de política se ele entender que eu não estou consumindo aquilo. Se ele entender que eu estou buscando marketing digital, vai vir mais daquilo. E como é que ele entende? Cada vez que eu teclo, cada vez que eu sigo, cada vez que eu compartilho, cada vez que eu assisto o conteúdo, ele vai me entregar mais daquilo. Então, gente, se você está consumindo algo que você imagina que é o correto, preste bem atenção. Procure opiniões, procure saber se aquela informação é relevante. Procure canais, né, Rogério? Como o programa Tudo Azul, como a tua audiência hoje pode saber que você é um cara que pesquisa bem antes de poder falar sobre algo, estuda bem, eu sou prova disso, né, com base no que a gente está vivendo aqui hoje, para que você seja influenciado da forma certa, porque você não vai ficar isento de ser influenciado, porque o algoritmo vai te entregar mais. Se você segue um canal, que é um canal que está propagando
uma mensagem errada, não tem como o algoritmo nem quer, na verdade, cortar aquele canal. Ele quer entregar mais daquilo para você porque é aquilo que você quer ouvir. Olha, é muito interessante essa explicação sua e me leva a te perguntar o seguinte, Wendel, nessa explicação sua, ah, o próprio algoritmo já faz a censura, vamos colocar assim, Sim, quer dizer, a o decisão filtro, né? é, né, a É, decisão é sua. exato. Se eu não quero ver pornografia, Uhum. eu não vou receber Exato, não vai. essas, E quando essas. vem, Rogério, você ainda tem assim uma perguntinha no Instagram. Essa publicação foi útil para você? Você clica lá, ó, e para baixo, curtiu ou não curtiu. E ele fala assim: não enviaremos mais publicações como essa. Então você nessa visão, e aqui é para que a gente possa realmente entender, você a princípio não vê necessidade de regulamentação das redes digitais, quer dizer, o próprio sistema ele já é preparado para fazer isso e a decisão e a liberdade que se tem para escolher é essencial no mundo digital? Na minha Poderia opinião, afirmar isso? o meu receio em termos de regulamentação, Rogério, é qual o interesse por trás da regulamentação. Porque era para ser algo puro, era para ser algo para o bem da sociedade. Porém, eu acredito, sabe, Rogério, no mundo que a gente vive hoje, que existe sempre um interesse de uma das partes. Então, quando alguém fala em regulamentar, eu tenho visto isso lá no Brasil. Eu acho que você deve entender mais ou menos do contexto lá que está acontecendo. Quando se fala em regulamentar, deixa eu entender qual é o real interesse daquela parte de querer regulamentar. Eu sou a favor de regulamentar. O meu único receio é tudo, né? Regulamentar tudo, porque é importante filtrar qual o interesse naquela regulamentação. Porque, infelizmente, geralmente tem algum interesse por trás. Ou seja, quando você fala em, no meu ponto de vista, eu prefiro consumir de algo que eu vou atrás de saber se aquela fonte é correta, se aquela fonte é segura, do que alguém me dizer que eu não posso consumir daquela fonte porque supostamente ela não é segura. Olha, nós poderíamos pensar, em vez de regulamentação, seguindo esse raciocínio Uhum. seu, e termos algo que caminhasse para responsabilizar as pessoas. Por exemplo, se a gente volta na comunicação tradicional, e se eu sou jornalista, no meu caso eu sou radialista e Aham. não É um jornalista, comunicador, né? mas se eu escrevo algo em qualquer veículo de comunicação e ofendo alguém ou faço acusações mentirosas Uhum. a alguém, pela lei, essa pessoa tem o direito De de me resposta. acionar na justiça e pedir uma retratação Aham. disso. Você acha que poderíamos caminhar no mundo digital para isso? Responsabilizar e não fazer essa regulamentação no sentido, você pode postar isso ou não, ou aquilo, por exemplo. Eu concordo 100%, Rogério, com esse posicionamento, até porque eu não acredito que a internet é uma terra sem lei, nem deva ser. Os principais moderadores, eu falo, olha, eu vou falar um termo aqui que eu acredito que é o mais democrático, que é moderação. Moderador é alguém que fala o que deve, é, o que pode e o que não pode. Ou seja, as plataformas, elas entendem até pelo algoritmo que se uma pessoa posta um conteúdo agressivo, ela vai colocar um aviso ali, se é um conteúdo agressivo, é uma imagem chocante, é imagem forte. O algoritmo entende se aquilo é algo relacionado à pedofilia ou a drogas. Ela já tem um filtro próprio. E quem tem que ser o mais responsável, né, e pagar severamente por esse tipo de regulamentação é a própria plataforma, né? Hoje a gente conhece, é o Zuckerberg lá com o Facebook, com o Instagram, tem o pessoal lá do TikTok. Então a plataforma em si, ela deve ser regulamentada ou moderada pelos órgãos governamentais. Agora, para quem cria conteúdo,
cabe à plataforma dizer se aquele conteúdo ele é agressivo, ele tem um cunho de pedofilia ou de algumas outras coisas que não são naturais ao ser humano. Acredito que o papel de moderação é o que é mais sensato. Pois é, olha, opiniões excelentes do Wendel, muito conhecimento e, na realidade, nos propõe a discutir, a conversar para entender todo esse processo e darmos as nossas opiniões baseadas em informações que são reais, né? Eu Exato. acho muito interessante. Meu querido o Wendel, olha, nós já estamos com 55 minutos Papo de bom, hein? papo. Você realmente é um cara com muito conhecimento e eu queria que você, por favor, despedisse dos nossos ouvintes. Esse programa está sendo gerado também na rede Manchete USA, que é uma rede digital, tem mais de 200 mil seguidores nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, e também no Facebook, programa Tudo Azul USA, e no Facebook e no YouTube, programa Tudo Azul USA. Aliás, entre lá, marque o programa Tudo Azul, acione o sininho no YouTube, programa Tudo Azul USA, e siga a Rádio Manchete USA, uma grade programação excelente. Meu querido, as suas despedidas. Um agradecimento final aqui ao meu querido amigo Rogério Maria Braga, o programa Tudo Azul e a Rede Manchete USA. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm desempenhando. A informação é essencial a tudo. E eu queria deixar um recado para você. Você que é brasileiro, você que sonha em empreender e principalmente você que é pequeno empreendedor. Se você não gera conteúdo na internet, se você não atrai audiência na internet, não fique para trás. Tome essa decisão hoje. Isso é um fator determinante, porque se você está consumindo, você deveria estar produzindo. E isso vai fazer a diferença total no seu negócio em poucos anos. Nós vamos nos ver novamente. Eu espero que você tenha começado, dado o primeiro passo, começado a gerar conteúdo, porque existe o poder do digital, da internet e o conteúdo educacional. É um conteúdo que ensina o que você faz e que traz a sua audiência para consumir o que você tem para oferecer para eles. Então comece hoje. É isso aí. Gente, muito obrigado. Wendel, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima.